Fala rapaziada, saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Quando eu comentei com uns amigos próximos que o vídeo de hoje, o tema seria esse cara maluco falava: Vinícius, pelo amor de Deus, não se envolve nisso, cara. O Brasil do jeito que tá, você vai falar de um tema desse, continua no seu canal falando, mas aqui a gente não pipoca. O que é importante pro Flamengo a gente fala. Então eu tenho certeza que aqui a gente vai conseguir tratar essa rivalidade que está no país aí com uma certa e boa civilidade, porque é um tema importante para o Flamengo. E cara, se você é o cara que vai falar assim, com tanto problema no país, você preocupado em qual desses presidentes ou possíveis presidentes seria melhor para o Flamengo, cara, então esse não é o seu canal. O seu canal é um canal de economia. Se aqui fosse um canal de economia, nós falaríamos sobre as projeções futuras da economia do Brasil com o Lula eleito ou com o Bolsonaro eleito. Perfeito. Mas aqui é um canal do Flamengo e para falar do Flamengo a gente tem que falar de todas as coisas que envolvem, e a política influencia sim, tanto na política interna do clube como no futuro daquilo que todo mundo que está aqui nesse canal ama, que é o Flamengo e o Flamengo dentro de campo. E isso faz diferença, a gente vai comentar sobre isso com a maior civilidade possível. Então deixa eu, só pela minha audácia de entregar esse conteúdo para você, já deixa seu like aí, vai, me dá essa moral que você vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E mais do que isso, vai tratar de um tema interessante sobre o Flamengo que a gente não vê em quase lugar nenhum, pelo menos eu não vi em lugar nenhum alguém tratando isso. Para falar sobre isso, qual dos dois seria melhor para o Flamengo, Bolsonaro ou Lula? A gente não tem como a gente não partir de projeções futuras a partir do que já foi materializado. Nós já tivemos duas gestões do governo Lula, tivemos também governo Dilma, que era da mesma corrente política, e aí depois nós tivemos aí uma gestão do governo Bolsonaro. Tá? É verdade também que essa gestão do governo Bolsonaro, parte dela o futebol esteve parado, por causa da situação de saúde do país, do mundo, na verdade. Então a gente precisa levar todas essas coisas em consideração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Cara, eu quero a opinião de todos vocês sobre o que vocês acham melhor para o Flamengo, o que vocês acham melhor para o país, não tem problema nenhum. Deixe aqui nos comentários quem vocês querem que ganhe e por quê. O debate está aberto. A única coisa que eu não gostaria é que viesse me xingando o comentário dos outros, sabe aquelas coisas de baixo nível, que não é necessário. Você pode muito bem dar a sua opinião sem ter xingamento, sem ter que brigar com ninguém. E, cara, é até um contrassenso, né? Você vai discutir sobre algum ponto de vista, aí você xinga a pessoa, aí que a pessoa não vai querer discutir mesmo com você, aí que a pessoa não vai ouvir o seu argumento. Então não é o nosso espaço. Nosso espaço não é isso. Nosso espaço é para falar sobre como reverberaria no Flamengo uma eleição do Lula ou uma eleição do Bolsonaro. Tema delicado. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer: como estava o Flamengo nos momentos das gestões PT e da gestão Bolsonaro. Cada um o Flamengo estava em um momento, em um formato, um jeito de clube. Os mais velhos aí, como eu, nem tanto, né? Nem tanto. Eu sei que tem uma galera bem mais velha que me acompanha, e eu fico muito feliz por isso, que eu vejo que tem um pessoal já bem mais que gosta de estar aqui, que está sempre junto com a gente. Então, quem está há mais tempo aí com o Flamengo, sabe que o Flamengo estava quebrado, mas bem quebrado lá na época de 2003, que foi quando o Lula foi eleito. Nessa época, a primeira eleição do governo Lula. Nessa época o Flamengo brigava ano após ano contra o rebaixamento, era uma constante. Era a época do famoso acabou o dinheiro do Márcio Braga. O Lula teve uma gestão até 2011, de 2003 a 2011, se reelegeu nesse meio tempo, né? E depois ele elegeu a sucessora, que foi o do governo Dilma, que durou de 2011, depois ela teve uma nova reeleição e ficou até 2016. Em 2016 a gente já tinha um Flamengo muito diferente desse de 2003 aqui, em que o Lula foi eleito. E aí a gente vai tratar um pouquinho dessas diferenças. Depois a gente teve o governo Bolsonaro, que entrou em 2018, sucedendo o governo Temer que assume depois do impeachment da Dilma, e o governo Bolsonaro de 2018 a 2022, ano corrente,
em que vai finalizar agora aí no final do ano e aí a gente vai ter uma próxima sucessão. Vinícius, então como vamos fazer essa análise? Bom, desse 2003 o Flamengo vivia, vamos começar lá do início do governo Lula, que é quando a gente consegue materializar alguma coisa. Para trás a gente teve governos de outros partidos, com outras vertentes, então a gente não consegue fazer uma análise muito clara. Agora, é claro que a gente tem que levar em consideração o estado do clube em cada momento que cada um desses presidentes assumiu. Do governo Lula para frente, o Flamengo, primeiro governo Lula, o Flamengo vivia um momento de vacas magras, a gente já falou aqui, um clube que brigava para não cair, mas o Flamengo nunca deixou de ter na sociedade uma grande penetração política. O Flamengo sempre foi muito importante, sempre foi bajulado, até a foto da capa aí, mostra o Flamengo servindo, a foto da capa do vídeo, que é o Lula com o Adriano lá de 2009, e é o Bolsonaro com Xi Jinping, né, da China, mostra que o Flamengo sempre foi utilizado como um patrimônio cultural brasileiro e também utilizado politicamente para que esses políticos alcancem voz aí em todas as casas do Brasil. Então é claro, quando um político cita o Flamengo, quando vai a um jogo do Flamengo, quando um político de alguma maneira se envolve em alguma negociação que o Flamengo esteja envolvido, seja uma parte que tem alguma intenção, algum desejo nessa negociação, o político ganha visibilidade. Eles sabem bem disso e utilizam isso o tempo inteiro. Nem Lula, nem Bolsonaro são rubro-negros ou torcem para o Flamengo. Isso aí, os dois já os dois já receberam camisa, já estiveram no clube, já foram a jogos do Flamengo. Nenhum deles é apaixonado pelo Flamengo. A gente já teve outros presidentes aí que nutriam alguma paixão pelo Flamengo. Aliás, o vice do Bolsonaro até esse governo, né? O Hamilton Mourão é bem rubro-negro, está sempre posando com a máscara, mas isso de alguma maneira não se linkou a uma proximidade, né? A proximidade do Flamengo com o governo Bolsonaro veio em outros quesitos. Mas vamos voltar ao governo Lula. Então esse Flamengo quebrado, que vai tentando se reestruturar a partir de 2013, aí já no governo Dilma, mas aí a gente precisa falar do governo Lula mesmo. No governo Lula, o Flamengo teve sim um patrocínio de uma estatal, tinha o patrocínio da Petrobras ainda. Esse patrocínio era dentro dos parâmetros financeiros comuns, então não tinha nenhuma porque o Flamengo era beneficiado por uma estatal. Não, o Flamengo recebia um valor adequado para a exposição da sua marca, da sua camisa. Como eu disse, o Flamengo vivia um momento ruim dentro de campo, no futebol, mas o Flamengo sempre teve muita penetração e muita exposição de mídia. E não recebeu em nenhum patrocínio estatal nesse período, por exemplo, da Petrobras, valor não condizente com o espaço que ele oferecia. Então isso é preciso ficar muito claro. Muita gente ficava falando, com o dinheiro da Petrobras é fácil, com o dinheiro tal do governo é fácil. Não, o que o Flamengo recebeu não tem nada a ver com alguma facilidade, ao contrário, o Flamengo entregava um espaço publicitário para essas empresas que era até de mais valor do que elas pagavam por ele. Então, de certa forma, o Flamengo não sabia precificar ou valorizar o seu espaço principal e, de tempos para cá, melhor administrado, conseguiu fazer essa precificação com mais destreza. Bom, então o Flamengo teve no governo Lula patrocínio de estatal, o Flamengo teve no governo Lula o começo da discussão de possíveis benesses com parcelamento de dívidas aí dos clubes, principalmente dívidas tributárias. Só que essa conversa de divisão da dívida tributária, ela só vai para frente mesmo no governo Dilma, lá em 2013, quando a gente começa a falar sobre o Profut. Também é importante lembrar que o Flamengo, em 2009, ainda no governo Lula, ele monta um time meio que de forma aleatória completa, com Marcos Braz já na vice-presidência de futebol, diretor de futebol, perdão. O Flamengo monta um time de forma completamente aleatória. O Pet vem por causa de dívida, enfim, Adriano voltando, uma série de jogadores que se reuniram ali de alguma maneira no Flamengo
e consegue o título de 2009 ainda no governo Lula. E aí o Flamengo é recebido pelo Lula, né? Como eu disse, né? Esses políticos, eles têm muito interesse em linkar a imagem ao Flamengo. Bom, esse momento é complicado para o clube, é até complicado a gente fazer uma análise pensando no governo Lula mesmo, porque o Flamengo era muito mal administrado. Então é complicado a gente culpabilizar aí o presidente ou qualquer coisa do tipo, ou pensar em o que foi feito naquele momento que poderia melhorar a vida do clube, já que o clube estava mais imerso em problemas internos, problemas administrativos que a gente conhece bem, o torcedor rubro-negro que é mais atento já sabe dos detalhes. Bom, aí o governo Dilma assume lá em 2011 e em 2013 o Flamengo tem uma eleição que realmente muda a sua história, que é esse grupo político, somado ao grupo político do Eduardo Bandeira de Mello, ganha a eleição do Flamengo. Esses dois grupos estavam unidos, ainda não estavam rachados, e a partir desse momento o Flamengo decide fazer uma virada histórica na sua trajetória. O Flamengo decide deixar de ser um clube que não paga suas dívidas, um clube que sem austeridade, um clube que empurrava, fazia investimentos irresponsáveis, e passa a ser um clube sério, um clube que quer pagar suas contas, um clube que quer deixar de ter mais de 800 milhões de reais em dívidas e passar a ser um clube lucrativo que é capaz de fazer grandes investimentos e montar grandes equipes. Bom, a partir disso, o Flamengo começa uma movimentação muito importante, uma movimentação muito política, muito importante, que capitaneada e mudou a história do futebol brasileiro pelo Eduardo Bandeira de Mello. O Eduardo Bandeira de Mello vai à Câmara, vai ao Senado para negociar a aprovação do Profut. O Profut foi determinante para o Flamengo. Mais de 60% da dívida do Flamengo eram dívidas tributárias, e essas dívidas, elas asfixiavam o clube. O clube, com a penhora das dívidas tributárias, todo o dinheiro que entrava no futebol do Flamengo era penhorado. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar as contas mais básicas, e a gente via aqueles meses de 90 dias em que os jogadores fingiam que jogavam e o Flamengo fingia que pagava, frase cunhada pelo Vampeta. Bom, e aí o Eduardo Bandeira de Mello, ele negocia politicamente, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovação da lei do Profut, que parcelaria essa dívida a juros baixos, parcelaria por longo prazo para todos os clubes, não só para o Flamengo. Então foi uma movimentação política que ajudou a todo o futebol brasileiro. Se os clubes aproveitaram ou não, aí é de cada clube. O Flamengo aproveitou, o Flamengo parcelou essa dívida e foi pagando constantemente, adequadamente. E aí você pode me perguntar, bom, isso aí foi no governo Dilma, mas e aí, como ela teve um papel preponderante para que a lei passasse? Bom, ela sancionou, ok, mas tanto as negociações no Senado e na Câmara, elas foram feitas de forma bem heterogênea do ponto de vista de corrente política. O Eduardo Bandeira de Mello conseguiu conversar com todas as vertentes, e aí só 6 senadores, por exemplo, votaram contra a aprovação do Profut, e esses 6 senadores são senadores que têm característica de transitar, a maior parte deles, pelas duas correntes. Então, por exemplo, um que votou contra foi o Romário, outro que votou contra foi com Magno Malta. Magno Malta, que na época que já apoiou o Lula, que agora apoia o Bolsonaro. Então, percebo, figuras que não estão linkadas diretamente a uma corrente política específica, ou o PT, ou do Lula, ou a corrente que envolve o bolsonarismo aí. Então, isso foi mais uma negociação própria, até mais do Flamengo do que dos outros clubes. E esse projeto ele foi escrito de forma assim, colocado na Câmara para debate pelo deputado Otávio Leite do PSDB. Então o PSDB é um partido também que metade migrou para uma ideia bolsonarista, metade ficou com o PT e alguns transitam. Então não dá para a gente colocar na conta de foi o PT que ajudou a encampar o Profut, que mudou a história do Flamengo, ou foi o movimento bolsonarista. Não dá pra gente fazer essa ligação. Bom, logo depois disso, então, isso sim mudou a história do Flamengo. O Flamengo é um clube mais austero, um clube mais cuidadoso com suas contas, e a partir daí o Flamengo vai crescendo. O Flamengo, após aí o período Eduardo Bandeira de Mello, elege-se o Rodolfo Landim, presidente com muita penetração no mercado econômico,
E o Rodolfo Landim, lá em 2018, só um parênteses, o patrocínio da Caixa vai até 2018 com o Flamengo. Então o Flamengo tem um patrocinador de 2013, que é a entrada do Eduardo Bandeira de Mello. Por que o Flamengo passa a ter um patrocínio estatal em 2013? Porque o Flamengo começa a acertar suas contas e começa a ter as certidões negativas de débito e poder usufruir do dinheiro do patrocínio, de um patrocínio estatal, porque antes não poderia. Imagina, tem um monte de dívida penhorada, o dinheiro que viria de uma estatal ia direto para pagar essas contas tributárias passadas. Então o clube optava por não ter patrocinadores estatais. A partir de um movimento de austeridade, de renegociação das suas contas, o Flamengo consegue ter a Caixa como patrocinador. Esse patrocínio vai até 2018, mais uma vez. Contas, valores dentro do mercado, nada de valor exorbitante, não teve nenhum favorecimento, teve um valor de mercado para um patrocínio, uma exposição gigantesca que é a camisa do Flamengo, naquela época, no passado e hoje ainda mais. Então o Flamengo tem esse movimento de patrocínio da Caixa aí também no governo Dilma e passando aí até pro governo Temer, permanece ainda com a Caixa, mas já estava com o contrato em vigor ainda no governo Dilma. E aí lá em 2019, o Rodolfo Landim ascende ao cargo, é eleito presidente do Flamengo. O presidente é o Jair Bolsonaro. E o Flamengo começa a ter Rodolfo Landim, que tem uma penetração nos mercados, aí, na economia do país, e o Flamengo começa a ter uma proximidade com o governo federal. Essa proximidade gerou alguma benesse, algum benefício específico para o Flamengo? Bom, o Flamengo começa a ser patrocinado em 2020 pelo Banco BRB, que é um banco estatal, mas de Brasília, não é um banco federal. E o BRB paga ao Flamengo, segundo as pessoas especialistas nesse tipo de cálculo, menos do que ele deveria pagar se a gente for olhar o tamanho do crescimento do banco antes a esse contrato firmado. Então são valores completamente adequados ao mercado. Outro momento em que a ligação com o Flamengo, com o governo federal, foi bem noticiada e bem visto, houve uma lupa bem grande a essa ligação, foi no momento em que o futebol mundial estava parado, vocês se recordam por quê, e o Flamengo desejava voltar à prática dos jogos. E muita gente era contra no momento, muitos setores da economia ainda estavam parados, alguns setores já estavam voltando, o Flamengo queria a volta do futebol presencial, mesmo que sem torcida, e o Flamengo bateu muito forte na tecla e ganhou o apoio do governo federal para que essas partidas voltassem a acontecer. Existem duas possíveis interpretações para isso. Um é que o futebol não deveria ter voltado naquele momento, por causa do momento por causa da situação que o mundo vivia nas questões de saúde. E a outra é que ali era também um mercado importante, era necessário que os jogos voltassem a acontecer também porque a população precisava de entretenimento de alguma maneira, porque o mercado do futebol precisava voltar a funcionar. Enfim, você precisa fazer a sua análise. O fato é que o Flamengo recebeu o apoio do governo federal para forçar a volta dessas partidas e as partidas realmente voltaram a acontecer. Então essa foi uma ligação forte. Depois disso a gente não viu muitos contatos, assim. O que a gente viu foram algumas demonstrações políticas, utilização política, por exemplo, do presente que está na foto aí, que o Flamengo é utilizado de alguma maneira como como é que eu posso dizer, diplomáticos ao Flamengo, porque agrada a maior parte da população do Brasil e porque mostra um futebol, mostra um padrão de felicidade que o Flamengo é aquilo que a gente já conhece. E o Flamengo é utilizado dessa maneira, o presidente Bolsonaro vai a muitos jogos do Flamengo, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. Lá a torcida se divide também, em vários momentos a torcida xinga, outros a torcida o apoia, então essa divisão aparece também aí na torcida. Uma outra coisa em que o presidente Bolsonaro, o presidente atual Bolsonaro, ele se linka ao Flamengo. Nos últimos tempos o Flamengo quer um terreno que é de propriedade da Caixa Federal e o presidente Bolsonaro promete ao Flamengo facilitar uma possível negociação. Essa negociação está
correndo no momento, mas essa negociação ocorre de forma, de certa maneira, sigilosa, porque existem muitos detalhes a serem cumpridos, detalhes burocráticos, e por promessa do Bolsonaro, essa negociação seria facilitada aí, porque o Flamengo é um clube de massa, porque o Flamengo arcaria com as suas contas, enfim. Então, e aí muita gente acusa esse movimento também de um movimento eleitoreiro, como se o Bolsonaro estivesse fazendo uma jogada para que a torcida do Flamengo o enxergue como melhor possibilidade aí para o clube. Isto posto, e aí, Vinícius, qual que é o melhor para o Flamengo? E aí eu quero deixar claro uma coisa. Bom, o Flamengo é uma força gigantesca. Se o Flamengo fosse comparado a qualquer um desses partidos, o Flamengo é maior do que um partido político desses. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo não pode, de maneira nenhuma, se submeter a qualquer um desses candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. O Flamengo é uma força que deve exigir o melhor para a sociedade, porque os torcedores do Flamengo são a maior parte da sociedade brasileira. E, mais do que isso, como a torcida do Flamengo pode exigir que esses caras sejam o melhor para o clube? Transformando ou exigindo ou buscando que esses caras estejam comprometidos com o fair play financeiro e com a ausência de corrupção no futebol. Por quê? Porque o Flamengo hoje é um clube sério, que trata suas contas de maneira séria e tem que concorrer com clubes que tiram dinheiro de mecenas não muito bem explicados, tem que concorrer com clubes que assumem dívidas que sabidamente não conseguirão pagar, tem que concorrer com clubes com estrutura financeira e burocrática que não estão às claras, então não respeitam muito bem as regras do jogo competitivo. Então, o que o Flamengo deve exigir hoje é um presidente que esteja comprometido com o futebol brasileiro sério. Nenhum dos dois falou sobre isso ainda, nenhum dos dois deixou claro alguma coisa sobre política esportiva ou política econômica do futebol, e esse é um assunto importante, é uma das coisas que a torcida do Flamengo pode fazer. E aí eu quero a sua opinião, e aí, qual você acha que é a melhor opção para o Flamengo continuar cada vez mais forte e até para o Brasil, né, para melhor aí do nosso país? Então deixa aqui nos comentários, mais uma vez eu peço, sem xingamentos, aqui a gente está para debater, para pensar o que vai ser melhor para o clube e para deixar claro, eu quero deixar muito claro para vocês, o Flamengo não depende desses caras, ao contrário, esses caras dependem do Flamengo, é muito importante que a torcida saiba disso para saber, para conhecer verdadeiramente a sua força. Esse foi o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem que você acha que é melhor para o Flamengo e para o Brasil aí nos próximos 4 anos. Mengo é paixão, valeu!